ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A partir de agora, Jornal da Manhã Litoral Paulista. As principais notícias da nossa região. Oferecimento. Tenda Atacado. Tá na sua vida. Tá no Tenda. Jovem Pan. Sete horas e 2 minutos. Bom dia para você, ouvinte da Jovem Pan Santos. A partir de agora você acompanha Jornal da Manhã Litoral Paulista, edição desta segunda-feira, 27 de junho de 2022. Você, ouvinte, vai ter comentários, análises dos advogados Rodrigo Marçaioli e Paulo Henrique Cremonesi. E você, ouvinte, faz parte desse time de comentaristas, analistas daqui da Jovem Pan Santos. Manda para a gente opinião, manda para a gente informação por mensagem de texto para o WhatsApp 13 997880966. Repita. 13 997880966. Rodrigo, bom dia, eu estava quase dizendo assim, você pode fazer parte desse time de comentaristas, analistas e corneteiros da Jovem Pan Santos, que o Paulo Henrique Cremonesi cornetando o Palmeiras é demais, né? Bom dia, Paulo Schiff, Paulo Andrade. O Paulo deve estar chegando, deve estar passando os cremes do Mar Morto no seu rosto, vai ficar com aquela feição bonita logo de manhã. E o Paulo é um dos maiores corneteiros do mundo, né? Se não for o maior, né? A turma do amendoim, como diriam lá no Parque Antártica, é ele mesmo. Adoro o time ganhando tudo, todos os títulos, jogando bem dentro do que a gente considera jogar bem. E ele reclama sempre, nunca tá bom. O time só pode ter vitória, o time dele. Qualquer meia derrota no meio. O jogo do São Paulo foi curiosíssimo. Eu no grupo lá, ele xingando, falando, fora Abel, volta Cebola, não sei o que, né? 1-1 ficou quieto, quando virou 2-1, Abel é o melhor técnico do Brasil, não sei o que, eu sabia, eu confiava, ele sabia. Ele xingando o cara até os 40 e pouco do segundo tempo, depois ele fala que vira. O jogo da segunda-feira passada, exatamente, né? Já o jogo da Copa do Brasil na quinta, o xingamento foi até o final. Foi até o final. E ontem o empate contra o Avaí também. Também, olha lá, cheguei o corneteiro já, olha lá. Mas tudo bem, a gente vai dar um tempo. Você, ouvinte, participa como já disse, pelo 997880966 com mensagem de texto. Você acompanha toda a programação da nossa emissora pela internet de qualquer lugar do mundo, www.jovempansantos.com.br. Você tem o aplicativo para celular Jovem Pan Santos e você pode acompanhar imagens do estúdio da nossa emissora durante o Jornal da Manhã Litoral Paulista pelo youtube.com/Jovem Pan FM Santos e pelo facebook.com/Jovem Pan Santos. Daí você já pode também, pelo YouTube, pelo Facebook, participar do chat dos nossos ouvintes e cornetar igual o Paulo Henrique Cremonesi. Eu não queria ser indiscreto, mas eu queria saber do Paulo Cremonesi. Você apanhou do Vitor Belfort ou acabou de acordar? Eu vim de pijama. Não, isso a gente já sabe. Não tem problema. A cara tá amassada hoje, hein, Paulo? O programa deveria ter outro nome, não é Jornal da Manhã, é Encontro da Madrugada. Em São Vicente, Rodrigo, um homem de 44 anos foi preso depois de ter sido filmado dando vassouradas em um cachorro. O crime, pela lei, é uma lei nova que torna esse crime inafiançável, a Lei Sanção de 2020, né? E prisão de 2 a 5 anos. Sim. Paulo, essa Lei Sanção, na verdade, ela tem esse nome por causa de um outro cachorro que foi maltratado, né? Foi agredido há um tempo atrás, e o que mobilizou toda a sociedade com relação a isso. Eu bato palmas para a polícia que efetuou a prisão, porque esses maus tratos, essas condições contra um animal, que muitas vezes é indefeso, principalmente os que moram na rua, é alguma coisa assim de revoltante. Por outro lado, você vê casos, tem um até ali perto do escritório, de um rapaz novo que está em situação de rua, não quis ir para o abrigo, tá? Por conta dos cachorros, ele trata os cachorros, acho que melhor do que ele. E o próprio pessoal em torno ali do escritório se sensibiliza, ajuda, alguns compram ração ou não, porque ele tem um carinho e um bem-querer por aqueles animais, que é uma coisa que chama bastante atenção.
Agora, essas situações de maus tratos aí são evoluções. Antigamente isso passava batido na sociedade, né? Ou muitas pessoas faziam vistas grossas com relação a isso. Hoje, graças a Deus, as pessoas já têm uma outra visão, um olhar crítico, punitivo, porque é filmar, fotografar, dar materialidade na ocorrência daquele crime, constatar e aí pedir para as autoridades tomarem as providências. Eu realmente aplaudo a prisão e que ele seja devidamente, com todo o devido processo legal, apurado e responda com a penalidade que a lei lhe impõe, que é de 2 a 5 anos. Paulo Henrique Corneteiro Cremonese, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, Paulo Andrade, bom dia, Rodrigo Marcioli, bom dia a todos que nos escutam, nos assistem pelas redes sociais. Não poderia concordar mais com o Rodrigo, aplaudo. Eu sou grande namorado dos bichinhos de estimação, dos animais em geral, sem aquele exagero, sem aquela confusão de amor que a gente destina aos animais e o outro que destina às pessoas. E aplaudo mesmo. Acho que a lei é boa, a polícia agiu bem. Dizem os especialistas que um dos traços da psicopatia é o maltrato dos animais. E até interessante, que não se fale aqui, ou que nossos ouvintes não enveredem por esse caminho, comparação que às vezes a legislação é mais dura com quem maltrata animais do que quem maltrata a gente. Não é isso. Não é isso. Existem muitas outras coisas aí a serem ditas sobre essas assimetrias que, infelizmente, nós enxergamos no dia a dia. Mas cuidar dos animais é um dever inclusive religioso. Paulo, eu até tenho Paulo Cremonese começou a falar, quando ele falou dos animais das pessoas, talvez uma pauta interessante para quando eu puder falar a Paula Carvalhais. O que me ocorreu é essa sociopatia que nós temos, ela é relacionada aos maus tratos aos animais, ao feminicídio, porque o indivíduo que se sente poderoso, não quando a violência acontece com os animais por parte de uma mulher, mas o homem, geralmente, quando agride o animal, ele já tem uma propensão, essa agressividade é social ou é do perfil dele? É alguma coisa que acho que a gente podia abordar também, para procurar entender um pouco essa dinâmica na sociedade hoje. Uma comparação entre... Geralmente, quem agride um animal pode já demonstrar uma tendência a agredir uma pessoa, ou, no caso aí, na questão do feminicídio, a esposa, porque o indivíduo começa a se manifestar. Muitos dos casos de feminicídio, você nota que a pessoa é um príncipe quando conhece, depois na convivência ele começa a botar as asinhas de fora. Então, de repente, começa com um palavreado, uma agressão a um animal e, ato contínuo, depois vê que não tem nenhuma repulsa nem resistência, uma agressão à pessoa, no caso aí a mulher. Vamos consultar a Paula no quadro de comportamento. Mas por falar em agressor, a defesa do procurador Demétrios Macedo, que espancou a chefe Gabriela de Barros em registro na prefeitura na semana passada, alegou que ele sofre de problemas de ordem psiquiátrica, que ele já tinha manifestado um quadro psicótico em 2020 e tinha sido afastado do cargo por 7 meses, voltou, reconquistou o cargo judicialmente. Essa é uma situação que tem dois lados, né? Alegar problemas psiquiátricos depois de uma agressão e filmado do jeito que foi, realmente ele tem que sair por algum lado. A alegação mais simples agora são problemas psiquiátricos. Aliás, essa é uma realidade da sociedade atual, mas não significa que ele seja portador dessas deficiências, desses problemas psiquiátricos, que muito menos justificariam a conduta dele. É uma pessoa que ocupava um cargo de um saber intelectual elevado, não era para qualquer um ser procurador de um município. Ele passa por um exame psicológico, então, perdão. Era o que eu ia tocar, Paulo. Perdão. Se ele realmente teve problemas psicológicos e ficar apurado no processo, então vejo uma falha grande do município que permitiu que ele chegasse onde ele chegou sem nenhuma ressalva com relação a isso. Agora, no decorrer, a alegação, lógico, ele tem todo o direito à defesa, ele vai falar, mas que vai soar estranho, e que eu acho difícil ele comprovar isso, porque ele me pareceu bem lúcido no momento da agressão lá, sabia exatamente o que estava fazendo, não era a primeira vez que ele agredia, e não era direcionada a essa procuradora, era direcionado a outros funcionários ali do gabinete, e no dia o que aconteceu foi que a pessoa que o delatou, que era uma funcionária de dentro da prefeitura, os assédios e as agressões verbais, e quase chegando a vias de fatos,
denunciou, a procuradora tomou as medidas, a pessoa ficou com medo da reação dele naquele dia, não foi nem trabalhar. E a procuradora foi tomar as medidas que o cargo determina pela superioridade hierárquica dela e acabou no que acabou. Uma coisa bem interessante a ser falada sobre isso, eu acho que o Rodrigo exauriu tudo, é o seguinte: nós temos uma filmagem. Independentemente da defesa alegar problemas psiquiátricos, e não há motivo para duvidar disso, eu gostaria de sugerir, e não alcançaria este caso, como outros já passados, mas eu gostaria de deixar aqui uma sugestão. Por que não uma revisão no direito processual penal brasileiro, né, principalmente em relação, sem ferir direitos fundamentais, então principalmente naquela parte do direito processual brasileiro que toca também o direito constitucional, de se ter algo mais ágil quando o autor de um ato ilícito é filmado e não se coloca em dúvida essa filmagem. A matéria passaria a ser a matéria de defesa principal. A filmagem é verdadeira ou não? Porque nós sabemos que as filmagens também podem ser manipuladas. Mas a partir do momento que se tem como verdadeira a filmagem, e o caso, em momento algum, se questionou a veracidade do que foi exibido, não tem muito o que discutir. Neste caso, até se pode falar da questão psiquiátrica, que aí o caminho é outro. Mas eu acho que já passou do tempo da justiça se modernizar e tratar diferente a questão criminal ou processo penal quando se tem uma filmagem e essas filmagens não é colocada em dúvida. Até porque vai se discutir o quê? É a mesma coisa o atropelamento, quando se sabe quem atropelou, não se tem dúvida da autoria do atropelamento, vai se discutir o quê? Então nós precisamos de respostas mais rápidas, porque parte do sentimento de impunidade da população em geral e dessa desordem moral que o mundo vive, e o Brasil de modo especial, tem a ver com a resposta demorada da justiça. Eu não acho que seja... Eu não quero ser o criador da teoria da conspiração, mas essas alterações no CPC não saem, Paulo, porque são as válvulas de escape para os poucos grandes que têm para se eximir da responsabilidade de quem me digo, aspas, políticos, fecham aspas, é isso aí mesmo. Eles contratam grandes advogados, criminalistas, que com justificativas, lógico, de discussões doutrinárias, eloquentes do meio, conseguem blindar para não fazer alteração, dizendo que vai prejudicar o contraditório, a defesa. Mas quando você tem uma situação como essa, de, como você bem colocou, que deveria ter alteração, eu acredito piamente que o legislativo não faz em benefício próprio, só para eles, favorecer poucos em detrimento de muitos. Nos Estados Unidos, o juizado do flagrante, né? O criminoso é conduzido imediatamente ao delegado que faz a função do juiz também e já sai apenado dali, né? Sim. Ruim isso, né? Aí depois tem o processo. Depois tem o processo. Nos Estados Unidos, cada estado tem o seu código do processo penal. Na maioria, o acusado que tem uma condenação já no primeiro grau vai preso, já começa a cumprir a pena. Em alguns outros em segundo grau de jurisdição, mas não tem essa de aguardar o recurso repimboca da parafuseta ou de uma questão, de uma vírgula mal colocada, esse garantismo exagerado do direito processual penal brasileiro, que é uma espécie de blindagem para quem pratica atos ilícitos. Ser devedor e criminoso no Brasil é muito bom. Esse caso do procurador foi bem claro, porque o delegado não prendeu ele em flagrante. Ele prestou depoimento e não foi preso. Deveria ter sido preso imediatamente, porque representa um risco para outras pessoas, né? Só o fez depois que a filmagem veio aos autos do inquérito para que ele faça prisão, né? Deveria ter sido preso imediatamente, Sim. Né? 7h16. Repita. 7h16. Jornal da Manhã, Litoral Paulista, Jovem Pan. A cantina mais querida do Gonzaga é a mais gostosa culinária italiana. Nossa massa é do jeito que você gosta, artesanal e com sabor de tradição. Mesma qualidade, mesma massa, mesmo atendimento. Pabo Américo, e ainda tem o nosso estacionamento. Pabo Américo, Avenida Ana Costa, 404, Santos. O Detran está cada dia mais perto de você.
90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp 11 2178 9494 ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo R$500 milhão em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Respeito à Vida. Detran, Governo de São Paulo. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. Horas e 17 minutos, você ouvinte da Jovem Pan Santos, acompanha o Jornal da Manhã Litoral Paulista, você participa por mensagem de texto WhatsApp para o 13997880966. Repita. 13997880966, uma notícia bacana aqui em Praia Grande. Bruno Nascimento, de 33 anos, criou uma barreira ecológica em um dos canais do rio Boturoca, no Jardim Esmeralda. Ele usou aquelas bombonas de água de 20 litros, lixo reciclável, com redes, fez uma barreira. Ali, com a barreira, eu vi a foto, achei sensacional, conscientização ecológica ímpar dele, né? Entrelaçou as bombonas com redes de nylon, fez a barreira, e a barreira, ela capturou 200 quilos de lixo em 15 dias. De um lado, a notícia é muito boa, pela iniciativa de proteger o rio do lixo, né? Por outro lado, ela escancara mais uma vez, né, o descuido, desleixo, a negligência de quem joga lixo de tudo quanto é jeito. Olha, isso é, como eu te falei, a consciência ecológica dele merece só palmas, né, Paulo? Porque a ideia, a sensibilidade que ele teve de como ele montou com os recursos que ele tinha à mão é uma coisa louvável, né? Quando eu vi a foto, eu falei, que filha da mãe, olha que ideia legal que ele teve. Eu falei assim mesmo, que coisa, né? Que coisa diferente, que como o ser humano ele se amolda, ele evolui dentro do ambiente, ele consegue ter. Agora, a quantidade de lixo, por outro lado, demonstra total falta de conscientização da população por uma situação como essa, né? No caso aí tem um detalhe a mais, foi o cunhado dele que teve a ideia pela internet, né? Sim. O que mostra uma boa relação, que nem sempre é regra, né, entre cunhados, não é? Tem um ditado que diz que se cunhado fosse bom, não começava com aqueles prefixos, né? Mas os meus são sensacionais, né? Então não posso reclamar uma vírgula, porque os que eu conheço são pessoas sensacionais, ótimos cunhados e cunhadas, então não tenho o que reclamar. A barreira ecológica muito interessante, né? Que o morador de Praia Grande, de 33 anos, vamos repetir o nome dele porque é muito legal, né? Bruno Nascimento, de 33 anos, criou a barreira ecológica para proteger o rio. Se a gente tiver muitas iniciativas assim, é muito legal, né? Era o caso agora do Poder Público Municipal da Praia Grande, chamar o cara a uma sessão solene, premiar, reverenciar, usar como exemplo, pedir para que ele visitasse as escolas. Isso aconteceria tranquilamente nos Estados Unidos. Então, por isso que um país que tem muitos defeitos, os Estados Unidos têm, mas se encontra na posição que se encontra, e o Brasil na posição de eterno aspirante ao protagonismo mundial. Quem fez algo como isso, né, merece, além da notícia, parabéns, Paulo, por trazer isso ao conhecimento de todos, merece ser premiado, sim, merece ser prestigiado. Ele pode ser um inventor e às vezes não tem a possibilidade de mostrar o seu talento, né? Fez as coisas por conta própria, à base do improviso, com muita criatividade, para algo bom, né? Que é a defesa do meio ambiente. O que me preocupa, Paulo, é que o Bruno salva o verde. Mas se falar aqui pro Cremonese, ele vai falar, não, porque tá errado, tem que cair o Abel e tudo, ele vai cornetar só porque salvou o verde. Eu já encomendei uma corneta com uma do Dário Quequini para chegar aqui e reclamar. Olha, a ouvinte Carolinda mandou assim, problemas de saúde mental, ela está falando do procurador, né? Problema de saúde mental não é cheque em branco para cometer crimes e atrocidades, ele estava exercendo tranquilamente suas funções laborativas e pessoais. Não é possível deturpar e manipular a justiça processual com subterfúgios que só aparecem quando cai a casa.
só aparecem, né, quando cai a casa. Fazer acompanhamento psiquiátrico não te torna inconsciente dos seus atos, mesmo psicopatas têm a consciência e por isso são presos em hospitais psiquiátricos. Qual é o nome da ouvinte? Carolina. Carolina, parabéns. A Carolina, a sensação que eu tenho é que ela está aqui do lado comentando com a gente, sempre quando ela participa. Pode exatamente. Reparar. Porque às vezes a gente, quando tem o microfone, é obrigado a calibrar um pouco as palavras, né, por N razões. Então, o ouvinte não. Então, parabéns, Carolina. O ouvinte Flávio Ponciano, que é capitão PM, bom dia, ótima semana, sem querer defender o agressor de registro, mas acredito que problemas psiquiátricos também podem aparecer depois de algum tempo. A mente é um mecanismo complexo, aqui no meu serviço observamos muitas vezes isso acontecer, pessoas são admitidas com aspecto de normalidade e com o passar do tempo adquirem problemas. Punição ele tem que ter, mesmo, mas há que se levar em conta a doença mental, sim. Bem, os médicos constatarão a verdade. Ele não, na verdade, ele não defendeu. Ele está botando um ponto de vista que eu acho que eu até falei, com o devido processo legal, seja apurado, tem que ser dada a oportunidade. É que, Flávio, não me Se constatar o problema psiquiátrico, não vai para prisão comum, vai para hospital psiquiátrico. Sim, dependendo do nível que ele tem desse problema psiquiátrico. Tem gente que tem problema psiquiátrico e conseguia ter total discernimento do que estava praticando e o que fazendo. Então, nesse caso, ele talvez pudesse ser até apenado sem hospital psiquiátrico, só com acompanhamento medicinal. A Carolina, ela lembrou os psicopatas. Os psicopatas, eles são muitas vezes extremamente sofisticados, elegantes, né? E convivem com as pessoas e praticam seus crimes. As pessoas não suspeitam, né? Os próximos não suspeitam que a pessoa seja um psicopata. Há algum indício, e um indício é maltratar animais na infância, né? Por isso que eu perguntei, eu levantei essa pauta, com certeza. Não só outros tipos de manifestação, tipo o cara que afunda o time no colegial, perde no torneio de judô, essas coisas, Paulo, são indicativos fortes. Eu sou o Bolsonaro da rádio, sobra tudo para mim. O ET de Varginha voltou, a culpa é do Paulo. Por falar em Bolsonaro, o ouvinte Márcio Boldrin mandou assim: tarja preta e um habeas corpus nunca falham para essa gente do bem. Outra, que coisa, hein? E ele mandou uma fotografia engraçada aqui, um sujeito com a cara toda enfaixada, não dá para ver, só dá para ter um buraquinho só para passar o ar no nariz. E ele fala assim: botei a cara no fogo por Bolsonaro. 7h24. Uma organização criminosa atuava cancelando multas de trânsito em troca de 20% do valor. A ideia das pessoas, se trabalhasse para fazer o bem, né, em vez de criminoso. A Operação Muquita da Polícia Civil apreendeu essa quadrilha que atuava principalmente em Itanhaém e Peruíbe, mas era comandada por uma despachante do interior de São Paulo. A operação da Polícia Civil bloqueou também todos os veículos que foram beneficiados por esse esquema, foram detectados e tiveram transferência e licenciamento bloqueados. Né? Porque fatalmente vão ser revertidos. Agora, o que chama atenção, Paulo, eu queria entender o modus operandi. Por quê? Eu já ouvi muito isso. Aqui cancela a multa, tem um cara, um despachante bom que conhece alguém que cancela. Antigamente aquela história, quem estava no sistema pagava, diz que agora não consegue mais. E dependendo da multa, tem a questão da esfera de quem aplica. Porque se você até municipal, o indivíduo tem que entrar no sistema da companhia de trânsito para anular. Se ela é interestadual, federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, ou Polícia Militar também tem poder de aplicar multas, teria que ser no Estado. Eu queria muito saber o modus operandi disso, para poder até fazer um comentário com mais propriedade de como aconteceu, né? E porque tem uma despachante no interior. Então, acredito que não seja no âmbito municipal. Não, entrou no âmbito estadual com hackeamento, né? Okay. Mas tinha uma falha. A pontuação na carteira dos motoristas, ela não conseguia tirar. Então ficava... Deixou um rabo, né? Ela deixou o rabinho, aí não tem como. Uma coisa de ser dita. Eu entendo a prudência do Rodrigo, ele é muito cuidadoso, quer entender melhor a dinâmica das coisas, mas aqui quer me parecer, e se eu estiver errado depois eu colocarei a cara no fogo, queimarei a língua, mas quer me parecer a famosa torpeza bilateral. É muito feio colocar na vítima de um crime parte da culpa. Existe uma ciência, a chamada criminologia, que estuda o comportamento da vítima. Aqui, né...
A vítima também agiu com algum grau de torpeza, porque não existe esse abono por parte de poder público algum, de órgão público algum, de uma multa ser reduzida a 20%, né? Então, é importante a gente ficar esperto, porque quando o poder público faz isso, a campanha é ampla, fatalmente a Rádio Jovem Pan teria divulgado, as outras rádios, as emissoras de televisão. Quando alguém é procurado para ter esse tipo de benefício estranho, e a pessoa, a não ser que seja completamente ingênua, né, e se deixa levar, porque no fundo, né, quando rompido o castelo do auto-engano, ela sabia que era alguma coisa errada. Né? Então é preciso deixar isso em mente. A pessoa sabia, ela pagava para o criminoso 20% do valor da multa para que a multa fosse cancelada. Então é pior ainda, perdão, eu havia entendido, é pior ainda, então eu não tenho a menor dúvida mais de dizer assim, olha, desculpa, mereceu, né? Sem prejuízo à apuração do quadrilha, bando, organização criminosa que fez isso, as vítimas não são tão vítimas assim, né? No Departamento de Trânsito do Estado que eles entravam, no Detran, e cancelavam, mas deixaram o rabo porque não conseguiam, né, apagar a pontuação. Né? Eu descobri que muita gente não tomou vacina e conseguiu certificado de vacinação. Eu conheço algumas também que tem certificado e tudo. Inclusive viajaram para o exterior, né? 7h28. Repita. 7h28. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento, Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan. No Tenda Atacado tem economia de verdade. Tudo o que você procura com qualidade e variedade. Ofertas desta segunda. Linguiça calabresa defumada tradicional sadia, pacote 2,5 kg, R$ 59,75. Coxa com sobrecoxa congelada, pacote 7,95 kg. Detergente líquido Minuano 500 ml, R$ 1,85. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. Faça sua graduação em 2022 na Universidade Paulista Unip. As inscrições para o processo seletivo estão abertas para as modalidades de graduação presencial, flex e digital. Primeira mensalidade de R$ 49,00. Descontos de até 60% de agosto a dezembro e de até 50% em janeiro de 2023. Utilize sua nota do Enem e venha estudar com desconto de até 100%. Acesse unip.br e inscreva-se. Universidade Paulista Unip. Primeiro lugar no mercado profissional há 8 anos consecutivos. Você é daqueles que não tem tempo para cuidar do crescimento da sua empresa? Então está na hora de conhecer a WorldCom Brasil, uma plataforma de negócios com múltiplas capacidades de atendimento, de planejamento estratégico até planos de expansão, passando pelo marketing. Ajudamos você a encontrar o melhor caminho para a sua empresa sem aquelas falsas soluções milagrosas. Se os seus negócios não evoluem mais, procure a WorldCom Brasil. Ligue 011 97425 6616 ou acesse wordcom.com.br. Momento Molecão, tem de tudo pro seu amigão. Com o veterinário Rafael Perdiz. Respiração rápida, superficial e ofegante, desânimo, falta de apetite, tosse seca, corrimento nasal. Caso o seu cão apresente esses sintomas, é possível que ele esteja com alguma doença respiratória. Dentre elas, a mais comum é a tosse dos canis, que pode ser causada por vírus ou bactéria, sendo o mais importante a bordetela. O sintoma mais comum é tosse alta e sonora na fase aguda, podendo se agravar e se tornar uma pneumonia secundária. Para prevenir essa doença, é possível vacinar o seu cão. A vacina deve ser dada anualmente a partir dos 4 meses de vida. Molecão, cão, tem de tudo pro seu amigão. Você também pode ser cliente Molecão e ter todas as vantagens em nosso atendimento VIP. Quem já é, sabe do que estamos falando. Quem ainda não é, está na hora de surpreender-se. Pet Shop Molecão, Rua Ricardo Pinto, 89. A Jovem Pan Santos também está no seu celular ou tablet. Entre no Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo da Jovem Pan Santos. Você vai ouvir informações da nossa região no Jornal da Manhã Litoral, no Pan News Local, no Esquenta e no Na Balada Litoral, onde você estiver. Aplicativo Jovem Pan Santos. Você ligado na número 1 do Brasil, no seu celular ou tablet. Jovem Pan. Disponível para Android e iOS. Aplicativo Jovem Pan Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã.
7h31, chegou a hora, né, do Paulo Henrique cornetar. Nós vamos falar um pouquinho de esporte. Você, ouvinte da Jovem Pan, pode cornetar também. Manda a cornetagem pelo 997880966. Repita! 997880966. Bom, vamos começar falando de tênis. O torneio de Wimbledon começa hoje, é o mais importante torneio de tênis do mundo. E ele começa com algumas perspectivas interessantes. Serena Williams vai estar presente. Djokovic, ou é Djokovic? Djokovic. Sei, ainda está resolvendo o que ele vai fazer ainda, né? Novax, né? Novacina, Djokovic vai estar presente. O Rafael Nadal, ele ganhou os 2 grandes slams desse ano, né? Ganhou na Austrália e ganhou na França. Então ele tem a possibilidade de fazer alguma coisa que ninguém conquista há mais de 50 anos, né? Que o Djokovic tentou no passado. Ele queria, inclusive, o Golden Slam, né? Ele queria os 4 torneios, mais a medalha de ouro, que é uma façanha que só a Steffi Graf conquistou em 78, né? Exatamente. 88, né? Esposa do André Agassi, né? Era a esposa do André Agassi. E o Djokovic tentou no passado, não conseguiu. Esse ano o Nadal tem a chance, não do Golden Slam, porque não tem Olimpíada, mas de fazer o Grand Slam aqui, desde 72, né, que ninguém conquista o Grand Slam no masculino. Eu acho difícil o Nadal fazer, porque na grama realmente para ele é um pouco mais sofrido, mas o cara tá naquele momento iluminado que tudo entra, né? O cara joga paralela, ela passa, cruzada ela vai, então vamos esperar para ver, né? Eu acho que... E a expectativa do Brasil no feminino com a Bia Haddad, né? A Bia Haddad, ela ganhou 2 torneios e chegou em quartas de final, né, em Nottingham, né? Eu acho até melhor ela, na questão estatística, matemática, ela é cabeça de chave. Ela é cabeça de chave 26 ou 27. É a primeira vez desde a Marister Bueno que uma tenista brasileira chega em Wimbledon como cabeça de chave, né? Exatamente. Agora, se você vê essa situação do Djokovic, você falou do Covid, como tem a questão do cancelamento e como uma medida, às vezes, errada faz ele perdeu, ele despencou no ranking, ele ficou um pouco mal visto no meio dos próprios tenistas, e a situação análoga é a do Kylie Irving, do Brooklyn Nets. O cara foi já mandaram embora ele do time, porque ele foi um dos responsáveis pelo tumulto, e de 43 jogos, ele ficou 33 fora, até aceitar vacinar, prejudicou bastante o time, que era um baita de um time, e também você vê essa situação, o que é, né? O Paulo André está lembrando muito bem aqui a questão do Medina, também, que se machucou depois, tudo, e ficou muito tempo fora. Você vê o que é, como prejudica uma medida assim, às vezes meio de querer mostrar que estou emplacando, estou causando, e essa causa acaba prejudicando bastante a imagem e o rendimento no esporte. No futebol, a rodada do Brasileiro do fim de semana, no meio dessa semana tem Copa Sul-Americana e tem Copa Libertadores da América. No final de semana, houve rodada do Brasileirão, começou na sexta-feira com o Internacional em boa fase, apesar da derrota para o Botafogo na rodada anterior, 3-0 Internacional em casa, Internacional do Mano Menezes no Curitiba. O Atlético do Paraná do Filipão, 4-2 no Bragantino. O Bragantino tomou de 3-0, né, no primeiro tempo, reagiu no segundo, mas acabou apanhando de 4-2. O Flamengo do Dorival Júnior, 3-0 no América de Minas, se recomeçando, uma recuperaçãozinha o Flamengo. O Gabigol perdendo o pênalti. O Gabigol perdeu o pênalti, mas fez um gol, não é? Eu tinha o Gabigol no Cartola. O Corinthians e o Santos empataram 0-0, o Santos covarde, né? Jogou com 3 volantes, jogou para empatar, né? Jogou protegido contra um time meio alternativo do Corinthians, preservou, né? o Boca. Também, depois do passeio da semana passada, botar o time do Dente de Leite que empatava com o Santos. Né? O Atlético de Minas, ele teve uma virada épica contra o Fortaleza. Perdia de 2-0. Meu filho definiu como sinistro. O Atlético perdia de 2-0 do Fortaleza em casa até os 35 do segundo tempo, virou 3-2. O Fortaleza tem um bom time, mas está na lanterna do Brasileiro. O Avaí e o Palmeiras empataram 2-2. Eu vou deixar o comentário para o corneteiro aqui. Fala. Não, eu tô desde ontem à noite sem comer, em greve de fome, né, de tanta raiva que estou sentindo. Por mais que o Palmeiras tivesse entrado em campo com um time misto, um time reserva,
tinha a obrigação de vencer o Avaí num campeonato de pontos corridos, não se pode se dar o luxo de perder pontos. A bem da verdade, o Palmeiras perdeu 3 pontos contra o Ceará, em casa, inadmissível, empatou com o Fluminense, que é um clube mediano hoje em dia, em casa, perdeu mais 2 pontos, empatar com o Atlético Mineiro, tudo bem, em casa ou em Minas Gerais, tanto faz, estamos falando de times parelhos, né? Perdeu ponto contra o Goiás, 2 pontos, melhor dizendo, contra o Goiás, e agora perdeu mais 2 pontos. É líder, mas poderia ser muito mais líder, porque tem time para isso. Eu gosto demais do trabalho do Abel, mas eu sou obrigado a falar, porque eu sou um torcedor raiz. Fora Abel. Volta Filipão, volta Cebola. Agora, se ganhar, se tudo isso fizer parte de uma estratégia, o Palmeiras for lá a Assunción e arrebentar o Cerro Porteño. Abel, o melhor do mundo. Simples assim. Mas até lá eu tentarei comer pouco, uma espécie de greve de fome, de protesto contra o Palmeiras, que me irritou bastante. Né? E vai ter corneta. Não aguento mais. O ouvinte Guima mandou um bom dia verde. Olha aqui, Rodrigo, com o distintivo do Palmeiras. E o ouvinte Edilson, corintiano, ele mandou assim: bom dia, o VAR tá verde, até quando? Não, mentira, porque, veja só, o pênalti que foi marcado contra o Palmeiras não seria marcado contra qualquer outro time, né? Só tem 2 times que são sistematicamente prejudicados pela arbitragem: Santos e Palmeiras. A verdade é essa, não suportam o fato do Santos ser um grande gigante brasileiro fora de uma capital e não suportam o fato, é uma perseguição contra os italianos e seus descendentes e simpatizantes. Então, Mas, Paulo, você diria que tem algum time no estado de São Paulo que é beneficiado? Sempre, o Corinthians é beneficiado, o São Paulo é beneficiado e o Flamengo, o queridinho da famosa emissora. Você acha que o VAR veio acabar com o beneficiamento do Corinthians? Em princípio, eu pensei que sim, tanto é que o Corinthians praticamente não ganhou mais nada importante desde que o VAR chegou. Mas agora eles conseguem desenvolver algum método para poder efetivamente voltar o apito amigo de forma eletrônica. Mas a verdade é essa, Paulo Schiff, eu não sou corneteiro, eu não falo nada, eu sei que Santos e Palmeiras são sistematicamente odiados. Santos e Palmeiras jogam contra a torcida adversária, o time adversário, contra o juiz, o VAR, contra o ET de Varginha, contra o VAR, contra os alienígenas do passado, contra todo mundo, né? Então é muito difícil. Uma coisa eu posso testemunhar: o Santos, no ano passado, depois que aquele torcedor jogou sal grosso no VAR, o Santos melhorou muito, não foi, Rodrigo? Melhorou, mas o VAR continua contrário. Não, no ano passado. Nesse ano ainda não jogar no sal grosso. Agora, não deu certo. Posso levantar uma jogar questão, sal grosso do Himalaia. uma questão séria do futebol que me incomoda? A gente tá brincando do VAR, do Corinthians, Palmeiras, quem é beneficiado pelo Flamengo ou não. Eu acho que o grande problema do VAR não é nem a arbitragem, nem as diretorias dos clubes que vão influenciar no VAR. O que me preocupa bastante, prestem bem atenção no que eu vou falar e gravem isso: os clubes e as casas de aposta é que estão manipulando os resultados. Muito cuidado, vocês vão ver isso ainda bastante, como já aconteceu nos Estados Unidos várias vezes. E já aconteceu na Itália. E aconteceu no Santos, aqui no feminino, né? Um funcionário do Santos tentou corromper a goleira do Bragantino para ganhar uma aposta lá, que o Santos faria 5-0 no primeiro tempo, né? Eu acho que no feminino. O caminho vai ser terminar. Como as pessoas não sabem conviver com civilidade com algo bom, vai ter que terminar essas apostas. Mas tem mais uma coisa interessante a falar da rodada, é que de fato os times têm priorizado a Copa Libertadores de América. Então isso é muito bom. Eu percebi isso. Todos os clubes estão priorizando a Copa Libertadores, que é, sem dúvida alguma, a competição mais importante. O Milton Neves fala algo que o Campeonato Brasileiro... Ele mandou um salve para você. Eu mandei, ele é muito bonzinho comigo. Ele falou que o Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Libertadores hoje em dia, e concordo, tecnicamente é melhor. Mas o título que todo mundo quer é Libertadores. E só para terminar, já que você falou do Milton Neves, eu deixo aqui meu abraço carinhoso a ele. Ele publicou algo que eu não sei se é verdade ou não, queria saber se a torcida do Flamengo fez isso mesmo. Colocou, fez uma espécie de um banner enorme, a torcida, e falou assim: seu maior pesadelo contra o Atlético Mineiro. E aí a foto do José Roberto Wright. Eu quero saber se isso foi uma montagem ou se ficou meio duvidoso. Alguns flamenguistas falaram: não, realmente fez e pegou muito mal, porque isso vai assolar a raiva. Nós poderíamos pedir para o Rodrigo fazer uma diligência e saber, né? Porque aí seria a confissão daquilo que a gente já falou aqui dos anos 80, que o Atlético foi muito prejudicado
nos jogos da final daquele campeonato que, entre aspas, perdeu para o Flamengo. E a gente podia fazer uma do Santos e do Inter contra o Márcio Rezende de Freitas, né? E o Santos e Botafogo em 95, foi uma vergonha. Corinthians e Inter em 2005, né? Vergonhoso. Goiás... Ele continuou 10 anos apitando, hein? E hoje comenta. Ele tem ele tem uma moral para comentar, né? Se eu vejo ele começar a comentar um jogo, eu mudo de emissora. Eu também não. Imediatamente. Goiás 1-0 no Cuiabá, em casa. O Ceará e o Atlético Goianiense, o Dragão, empataram 1-1 no Ceará. E o São Paulo empatou 0-0 com o Juventude, decepcionou. Mais de 20 mil São Paulinos foram assistir, mas no meio da semana o São Paulo ganhou do Palmeiras na Copa do Brasil 1-0. Eu quero ver ganhar agora lá em casa, né? O Paulo Cremonese, me parece que o São Paulo, o jogo do Palmeiras não encaixa com o do São Paulo. O São Paulo sempre perdeu o jogo naquela partida, foi uma virada, mas você sempre fala isso. Tem dificuldade, né? Com o São Paulo, engraçado, o Palmeiras tem essa dificuldade. Veja, o Paulo Andrade talvez não concorde, mas o grande rival do Palmeiras, do palmeirense, é São Paulo. Quando joga Corinthians, é um jogo assim nervoso, tenso, etc e tal, mas quem é assim, o torcedor sente raiva é do São Paulo. O grande rival é o São Paulo. Na capital é mais o Palmeiras, um pouco o São Paulo, e aqui na Baixada não tem, sem dúvida, é o Santos. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aqui é rivalidade. Em São Paulo, o Santos não tem rivalidade com o Corinthians, mas aqui na Baixada é complicado. A Baixada Santista é a única região do estado em que o corintiano não é maioria, né? Porque tem o time Piracicaba, daqui, né? O Palmeirense, a torcida do Palmeiras é maior que a do Corinthians. E aqui a do Santos é maior. O Palmeiras é o líder com 29, o Corinthians está em segundo com 26, o Atlético do Paraná e o Internacional estão em terceiro e quarto, compondo o G4 com 24, mesma pontuação do Atlético Mineiro em quinto. O Fluminense tem 21 em sexto, o Santos tem 19 em sétimo, junto com o São Paulo e o Flamengo em nono com 18. O Botafogo também tem 18, fazem os 10 primeiros colocados. Peraí, colocação do Flamengo. Repita. Nono lugar com 18 pontos. Repita. Na zona do rebaixamento agora, o América de Minas com 15, o Cuiabá com 13, o Juventude com 11 e o Fortaleza na lanterna com 10, 7h44. Repita. 16 para as 8. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Oferecimento, Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan. No Tenda Atacado tem economia de verdade. Tudo que você procura com qualidade e variedade. Ofertas desta segunda. Linguiça calabresa defumada tradicional sadia, pacote 2,5 kg, 59,75. Coxa com sobrecoxa congelada, pacote 7,95 kg. Detergente líquido Minuano 500 ml, 1,85. Acesse ofertas.tendaatacado.com.br e veja mais ofertas para a sua região. Tá na sua vida, tá no Tenda. O Detran está cada dia mais perto de você. 90% dos serviços já são digitais. E agora você também pode acessar pelo WhatsApp 11 2178 9494 ou procurar os postos de atendimento que se multiplicam por todo o estado. E através do programa Respeito à Vida, o Detran está investindo R$500 milhão em obras para prevenir acidentes e salvar vidas. Mais eficiente, mais perto de você. Respeito à Vida. Detran, Governo de São Paulo. Jovem Pan. ZYD 933, 95,1. Rádio Jovem Pan, Santos. Jovem Pan. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Manhã. 7h46. Jornal da Manhã, Litoral Paulista. Política, com cientista político, diretor do IBESP, Marcelo de Giuseppe. Depois de pressão para escolher uma mulher como vice, e principalmente seria a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, parece que a campanha do Jair Bolsonaro definiu que o vice é o general Braga Neto, não é isso, Marcelo de Giuseppe? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Rodrigo, Cremonese, Paulo Andrade. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Paulo, primeiro você tocou no assunto que eu não ia falar, mas é importante. A gente fez uma pesquisa para a eleição do governo do Amazonas, né? E lá tinha uma mulher pretendendo ser candidata, né? E a gente colocou esse texto
essa pergunta, esse estudo sobre mulheres na política. Aliás, esse é um estudo que a gente sempre faz, né? Quando tem uma mulher muito conhecida, candidata, e fica em torno de 74%, 75% das pessoas entendem que a mulher não trabalha mais do que o homem para as mulheres. Isso é interessante porque existe uma briga muito louca, assim, precisa ter mulher, querem forçar a mulher a ser política, a mulher tem tanta coisa mais importante e menos que não seja tão chata como a política para fazer na vida, né? Política é um ambiente muito ruim, muita gente acha que sabe, não sabe, muita gente acha que tem informação, não tem, e a mulher não quer participar desse mundo chato, né? Com relação à escolha do Bolsonaro, Paulo, é uma escolha meio óbvia, porque ele não poderia perder a Tereza Cristina como candidata lá no centro do país, né? O Bolsonaro ele tem alguns estados onde ele tem uma condição melhor, tem estados que ele precisa fortalecer, e no caso, apesar da agropecuária apoiar o Bolsonaro, a gente sabe que ali ele não pode perder. E mais do que visar ser presidente, ele precisa ter um Senado com ele, precisa ter mais deputados. Essa não vai ser uma eleição, Paulo, a gente está fazendo estudo sobre isso, vai acabar aquela eleição de youtuber, sabe? O povo votou no youtuber lacrador e percebeu que ele não é aquele cara que vai trabalhar por ele, na verdade, vai trabalhar individualmente só para ele, pensando nele. E a escolha do Braga Neto, Paulo, não é uma resposta, tá? Eu conversei com uma pessoa em Brasília, não é uma resposta ao medo de um golpe, tal. Não, é uma pessoa de confiança que está há muitos anos com o Bolsonaro, é uma pessoa que não gosta de aparecer, não gosta de ficar dando entrevista toda hora, como foi o caso do general Mourão, que o tempo todo queria isso aqui. Eu vou te falar outra coisa também de Brasília, tá, Paulo? O vice, normalmente, é fomentado por um outro grupo, fica assim, olha, você merecia sentar nessa cadeira. E todo homem é vaidoso e a pessoa fala, opa, deixa eu fazer isso. E isso acontece não só na presidência, Paulo, isso acontece em governo, acontece em cidades, né? Quando o prefeito ganha e as pessoas começam já a chegar no vice, se não tem a porta aberta com o prefeito, já começa a fomentar a cabeça do vice. Então, foi uma escolha óbvia, não vai mudar muita coisa. E aí, Paulo, eu vou contar aqui, claro que eu nunca posso contar o nome do santo, né? Mas um deputado federal, com alguns mandatos já, de um partido de centro-esquerda, me confidenciou uma coisa. Falou assim, olha, Marcelo, a gente tinha, na primeira eleição, eu apoiei o Geraldo Alckmin, porque, claro que a gente tinha um pouco de preocupação com o PT, pelo que já tinha tido, e o Bolsonaro acabou ganhando. Agora, a gente tem muito medo do PT ganhar, tá? Isso é uma conversa no partido de centro-esquerda, tá? Não é centro-direita, não é conservador. Então, o partido de centro-esquerda, os partidos estão com medo do Lula voltar ao poder. Eu acho interessante que tem muita gente que não está preocupada com isso. Você não precisa gostar de Bolsonaro ou gostar de Simone Tebet, mas cuidado porque a gente pode experimentar alguma coisa que o Brasil não teve. Ele fala isso, Paulo, porque ele, conversando com pessoas próximas do Lula, percebe uma vontade muito grande de se vingar de muita gente. Isso não é bom para o Brasil. Aliás, eu comento sempre do meu irmão, que mora nos Emirados Árabes, numa ditadura, e fala, eu não vejo a hora de voltar para a ditadura, porque lá não tem tanta discussão chata de política, ninguém fala de política, a gente só acorda, trabalha, vive, dorme com muita segurança. Então, Paulo, eu acho que esse é o recado da semana. Em relação à ditadura, eu dou 3 toquinhos aqui na madeira. Mas a Tereza Cristina, ela pode ser candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul, é isso? É isso mesmo, Paulo. Ela é uma pessoa muito, muito respeitada. E é engraçado, é uma mulher, ela não fez força. Nunca você viu a Tereza Cristina gritando, olha, votem em mulheres, mulheres no poder. Ela é uma mulher que também, como a dona da Magazine Luiza, venceram pelo trabalho e foram reconhecidas. E ela é muito bem cotada, sim, lá para o governo, para ser senadora, né, pelo Mato Grosso do Sul. É uma região que o Bolsonaro tem uma certa vantagem, Paulo, mas ele não pode abrir mão de ter senadores. Eu fui no CIPEC, até no comentário que a gente ia fazer na semana passada, mas eu estou tendo muita reunião por causa das eleições, né, Paulo? Eu fui no CIPEC, que é um congresso conservador, e lá eu conversando com muita gente, existe uma preocupação muito grande
com a Câmara, é claro, né, tem aquela preocupação central, Bolsonaro ser reeleito. Porém, existe uma grande preocupação em formar uma boa bancada de deputados e principalmente de Senado. As pessoas perceberam, e o brasileiro acho que já percebeu isso, gostando ou não do Bolsonaro, que o Senado ele é muito importante. Porque da forma que hoje está o STF, você precisa ter, não é nada contra o STF, mas você precisa ter ali um equilíbrio de forças que hoje não existe. Esse foi o comentário de política de todas as segundas-feiras aqui no Jornal da Manhã Litoral Paulista, pelo cientista político, diretor do IBESP, Marcelo Giuseppe. Marcelo, obrigado pela análise, ótima semana para você. Obrigado, Paulo. Eu fico aqui na torcida para que o Santos volte a ter um camisa 10. Eu nunca vi um time que tem um goleiro, uma defesa e um centroavante, que é ótimo centroavante, mas o coitado batendo cabeça no meio das zagas do Corinthians, eu acho que o Santos aí precisa repensar o que ele quer da vida, porque é triste ver isso. O Santos realmente está precisando de um camisa 10 e está ameaçando de contratar. A safra de cana, que vai até novembro, desde maio, começo de maio vai até novembro, é o Nilson Regalado, que é o nosso colunista de Valorizando Seu Dinheiro, que num artigo ele destaca isso. Ela torna o etanol mais vantajoso no carro flex nesse momento. O preço médio no estado de São Paulo está em R$ 4,55. Agora, Cremonese, os 4 preços mais caros de etanol no estado são na Baixada Santista. Cubatão lidera com R$ 5,25, em segundo Guarujá, terceiro Itanhaém e quarto Santos com R$ 4,97. A justificativa seria o frete, mas a diferença é muito grande, né? De R$ 4,55 preço médio no estado para R$ 5,25 em Cubatão. Bastante grande, e se a gente fizer lá o critério de proporcionalidade, relação custo-benefício, não sei se o frete realmente representa essa diferença toda. Não É compreensível que seja um pouco mais caro. Como é compreensível que alguns produtos que chegam às mesas dos moradores da Baixada Santista também sejam mais caros do que o dos moradores do interior. Mas não esse valor todo. Sabe, a verdade é essa. Todo mundo fala mal de governo, de legislador, de qualquer pessoa que ocupa um cargo de poder, mas a verdade é que nós não fazemos a nossa parte, né? O pessoal aqui sempre tenta tirar, aquela velha frase, né? Tirar alguma vantagem, então cobra mais do que deve, né? O consumidor também, se puder de alguma forma enganar, engana, é uma tristeza. Então nós vivemos num país, o grande problema do país é a desordem moral. E eu não sei o que aconteceu, que dos anos 40 para cá, essa desordem moral, ela se avolumou de forma geométrica. O estado de São Paulo é um grande produtor de cana. Sim. É justificável que no interior o transporte seja mais barato e o etanol seja mais barato. Mas agora, 15,4%, pelo amor de Deus, né? Tá difícil, viu? Tá difícil entender até a coerência do raciocínio matemático na economia, na questão do combustível. Tá muito complicado, Paulo. Eu não consigo, já desisti. A ouvinte Carolinda, ela está criticando o comentário do Marcelo de Giuseppe. Ela diz assim: saudade da ditadura, diz a Carolinda. Vamos ver aqui exatamente o que ela fala. Recado da semana: que saudade da ditadura, meu Deus. Quando o Marcelo Giuseppe falou, ele se referiu ao Catar, né? Onde o irmão dele trabalha. E eu imediatamente dei 3 pancadas aqui na mesa, que é de madeira da nossa bancada, isolando. Saudade da ditadura, pelo amor de Deus, Deus, né? Entre um monte de porcaria, você tem que eleger uma menos ruim, que é o que nós temos hoje. A frase do Churchill, quando o ex-primeiro-ministro da Inglaterra, quando perdeu a eleição, é muito legal, né? A democracia é o pior sistema de governo do mundo, tirando todos os outros. É o pior que e depois a Margaret Thatcher, uns 30 e poucos anos depois, falou uma coisa que é verdade. A democracia não garante que um bom candidato, uma boa candidata, um ou outro, serão escolhidos. Garante que eles não se perpetuem no poder. A alternância de poder é ótima, é a saúde de uma sociedade, ela depende diretamente da alternância no poder. Agora, tem uma pauta polêmica sobre aborto, é uma pauta complexa. A gente teve na semana passada
o caso da menina de 11 anos, que a mãe lutou pelo aborto, que era estupro. Agora não está muito claro se foi estupro, não se foi, não porque foi. Tinha um namorado. O pai era um menino de 13 anos, era o enteado da mãe. Né? Então, a família era constituída assim. Porque primeiro se falou que era o pai teria estuprado, e depois não, é o namorado de... que era um menino de 13 anos. Então não existe estupro presumido entre dois menores. É um imbróglio, né? Agora, já que fizeram a intervenção física na menina, por que a criança estava formada? Por que não? Mesmo se não estivesse, eu tenho uma visão muito radical contra o aborto. Mexeram no corpinho da menina. Né? Para que matar o neném em vez de tirar, colocar numa incubadeira e entregar doação? A questão do aborto ela é muito, muito delicada, muito sensível, e ela deve ser analisada sem os hard cases. Né? Ou seja, não podemos pegar casos pontuais, traumáticos e sensíveis para discutir. E esse caso, fizeram um massacre virtual na juíza, porque pinçaram partes, não sei como conseguiram, provavelmente de forma ilícita, porque corria sob segredo de justiça. Então, tem que se apurar quem divulgou esses vídeos. No Brasil, tudo vaza. Né? Aí, a mesma situação da pauta que a gente vai falar exato. daqui a pouco. Pegaram o vídeo e distorceram o que a juíza fez e o que a promotora de justiça fez em defesa da vida. Nós temos sempre que levar em consideração isso, em defesa da vida. E, neste caso em particular, a situação é muito sensível, muito delicada, né? Então, a atriz Clara Castanho, da Rede Globo, revela que foi estuprada, engravidou, teve o bebê e entregou para adoção. Então, ela teve uma atitude diferente da menina. Ela preferiu ter o bebê, né, não fazer o aborto e entregar para adoção. O problema aí é que ela não divulgou isso. Quem divulgou foi a enfermeira, que não tinha nenhum direito de divulgar a intimidade da atriz, né? Exatamente. Agora o Corém está aí se mobilizando para investigar, para ver se tem alguma punição. Agora, eu acho que a Clara não é nem falhou, porque quem está nesse momento de turbilhão de emoção, de situações, a gente tem que respeitar, e eu acho que ela teve, né? Mas eu achava importante, se foi fruto de estupro, que ela denunciasse o estuprador, que é o que está passando batido aí. Quem começou na origem tudo, a violência contra ela em si, e acabou evoluindo para essa gravidez aí, que não foi desejada, mas a atitude dela de ter, e depois a adoção, e a gente tem que respeitar o sentimento de mãe. Se ela nunca ia conseguir, como ela colocou, acho que no desabafo dela, nunca ia conseguir ver aquele fruto como meu filho, mas também não tinha direito de tirar a vida. Então ela deixou a adoção. Respeito isso plenamente. Agora, o principal é saber quem foi. Existe isso de saber quem foi, por ser o criminoso, porque é um crime grave. Exato, e é estupro mesmo, porque certamente não foi um menor de idade. Então é preciso apurar. Em sendo verdadeiro o fato, sem colocar em dúvida, elogiável a postura dela, porque levou adiante uma gravidez traumática, fruto de um sofrimento, mas levou consciente de que era necessário proteger a vida, entregou a adoção. Existem muitas pessoas dispostas a adotar, com vontade de adotar, que aguardam nas filas intermináveis de adoção, e existem muitas pessoas que têm uma vocação especial de adotar uma criança que nasceu de uma violência sexual. Então esse é um assunto que tem que ser muito bem tratado e descobrir quem vazou essa informação, porque quem fez isso fez de forma criminosa. Foi uma segunda violência. A atriz sofreu duas violências. Essa foi uma violência quase tão grave quanto a primeira. Então, foi a enfermeira pelas redes sociais, né? Parece que ela contatou um colunista. O marido dela, pelo que eu apurei, o marido dela dessa. Tenho certeza que esse contato foi remunerado, tá? Não é aleatório, não. E no meio desse imbróglio todo, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou o direito ao aborto, instituído em 1973, a protestos de entidades que defendem o aborto. Mas é uma decisão até um certo ponto inócua essa, né? Porque aí lá depende do Estado, como disse Cremonesi. Na verdade, o que aconteceu? A Suprema Corte Americana, lá é um sistema de precedentes. Anulou o precedente que dava direito às pessoas que quisessem fazer o aborto. Então, como ela anulou o precedente, ela remeteu a competência e a responsabilidade por regrar cada estado fazer. Exatamente. O que está acontecendo agora é que tem muitos estados que proíbem, e os que proíbem acabam fazendo uma situação que a pessoa vá para um estado que tolera para que possa fazer o aborto e volte para o seu estado.
para fugir dessa criminalização do aborto. E rapidamente, para a gente fechar nossa pauta de hoje, o presidente Jair Bolsonaro defendeu o ex-ministro Milton Ribeiro, disse não haver o mínimo indício contra o ex-ministro, quer dizer, agora ele desmente a Polícia Federal, né, que prendeu o ex-ministro. E o delegado da Polícia Federal suspeita que Bolsonaro tem usado um aplicativo que dribla o grampo para avisar o Milton Ribeiro sobre a operação da Polícia Federal, a Operação Acesso Pago, em que o ex-ministro foi preso, teve busca e apreensão. O ex-ministro, numa conversa com a filha, revelou que o presidente Jair Bolsonaro ligou para ele e teria dito que tinha um pressentimento que a Polícia Federal, mas a ligação não aparece no grampo da Polícia Federal em relação ao ministro. Olha, se isso ficar provado, é muito triste, é muito lamentável e não tem como não ver com maus olhos. E guardadas as proporções, foi mais ou menos o que a Dilma tentou fazer com Lula lá atrás, né, ao nomeá-lo ministro. Então nós não podemos ter, independentemente de nossas paixões ideológicas ou de nossas convicções, nós não podemos ter pesos diferentes para a mesma medida. Então, o que foi errado lá envolvendo Dilma e Lula é errado agora. Se é mais ou menos grave, isso não se discute, né? Quem não é fiel ao mínimo não é ao máximo, né? Isso é bíblico. É errado agora envolvendo Bolsonaro e o ministro, nem sei o nome dele, são tantos ministros, qual é o nome? Milton Ribeiro. É o que portava uma arma que disparou na... que belíssimo ministro, né? Então, o ministro é daqui de São Vicente, é cidadão de Santos, o domicílio dele é em Santos, ele foi preso na semana passada, na quarta-feira, em Santos, ele se envolveu nesse episódio aí lamentável da arma em Brasília também. Agora, é um imbróglio isso daí. O presidente Jair Bolsonaro, por sinal, já passou o aniversário dele, que é 22 de março, né? Parece que está no inferno astral. A campanha dele admite que ele está atrás de 10 milhões de votos, né? Do Lula. Ele foi vaiado em Caruaru nesse fim de semana, né? Teve coro contra ele. Uma mulher jogou um ovo no Bolsonaro também, e ele maltratou publicamente, foi registrado em vídeo, a vice-governadora de Santa Catarina também, né? No evento. Isso eu não estou sabendo. Ele mandou ela, fica atrás, pelo amor de Deus, né? Tipo assim, atrapalha. Essa situação do Bolsonaro... E ela é do partido dele, é apoiadora dele, né? Do PL, né? Como o Paulo bem falou, comprovado uma situação dessa, o Bolsonaro cai na mesma vala comum do Lula. Não muda nada. O que prova o meu ponto de vista. A espécie é Bolsonaro e Lula, mas o gênero é igual, eles são políticos. O ser político é isso. Ele não adianta falar que é melhor ou pior, não tenta levantar a bandeira, eles são todos iguais. Na hora que o negócio aperta, todos são solidários entre si. É impressionante isso. Não tem partido, não tem nada. Tem interesse próprio. Uma vez, a minha mulher trabalhava no Santander, e um cliente importante, sala de ações, a operação de sala de ações, falou o seguinte para ela: Beatriz, não entra nessa, ele falou pilha, né? Não entra nessa pilha de ficar defendendo o candidato. Isso faz tempo, hein? Acho que foi antes até do Lula ser presidente. Porque no final do dia eles se xingam, mas no final do dia eles jantam juntos. Né? Eles trocam amenidades e jantam juntos. Então, eu não quero dizer que eu não quero cair naquela vala comum, usando a expressão aí do Rodrigo, eu estou desesperançoso com a política, eu não quero, mas não tem como. Então, realmente todos são, se não são iguais, são muito parecidos. Agora, a nota zero desse final de semana, nesse episódio aí do MEC, é o pastor, né, fazendo uma vigília lá, dizendo que a guerra não é contra ele, é contra o evangelho. O pastor... Ele está tentando mobilizar as bases dele, né, o desespero. Outra coisa, eu peço aqui uma licença para o nosso ouvinte, parece que as pessoas têm mais obsessão com a paternidade do que com as ideias. Né? Então, quem é o dono das ideias? Uma ideia boa, muitas vezes é jogada no lixo porque não se gosta do autor da ideia. E aqui, fazendo o caminho inverso, nós temos que parar com essa mania. Se alguém é acusado de um erro, e esse alguém é evangélico, ele vai dizer que é uma perseguição aos evangélicos. Se for católico, é uma perseguição aos católicos. Se for dessa ou daquela etnia, já vai querer colocar um selo de... Nós temos que tomar cuidado, né? Se a pessoa
for homossexual, já vai dizer que é homofobia. Se for heterossexual, vai dizer que é um novo preconceito. Sabe, as pessoas... Não, nós estamos aqui analisando um fato e o autor do fato. O que ele é ou deixa de ser é irrelevante. Se ele é azul, amarelo, vermelho, comunista, conservador de extrema-direita... O mais importante é o que ele fez, né? Certo ou errado. E isso que tem que ser levado em consideração. E um dos pastores presos falou num áudio também aí que está disposto a derrubar tudo, né? A suspeita é derrubar o quê, né? A dúvida, derrubar para saber, esse tudo aí. Quando uma pessoa faz esse tipo de acusação, ela teria que ser pressionada a falar. Então, se você tem algo a falar, fala. Exatamente. Se você tem algo a falar, fala. Muitas vezes é blefe. Bom, 8h07 para encerrar, o ouvinte Luciene Campos mandou assim: a atriz descobriu em estado adiantado de gravidez, por isso optou pela adoção, porque ela tinha tomado a pílula do dia seguinte, né? O corpo de uma criança de 11 anos não está preparado para uma gravidez, existiu risco. Foi a mãe dela também, inclusive, que lutou pelo aborto. E a ouvinte Ruth Guzmão, que é daqui da nossa rádio, ela mandou assim: só homens estão comentando esse tema, estão falando sobre aborto. Desculpa, isso, ao meu ver, não é justo. Não, eu discordo dela veementemente. Eu não preciso passar fome para saber que isso é ruim. Eu não preciso ser mulher para saber que o assassinato de crianças no ventre materno é o mais infame e covarde dos crimes. E realmente, a menina com 11 anos pode sofrer muito e sofre com uma gravidez. O corpo não está preparado. Mas já que abriram o corpo da menina para matar a criança, qual era o problema de se pegar e colocar numa incubadeira, tratar, porque já havia condições clínicas para isso, e depois entregar para quem quisesse adotar? Então, a gente precisa analisar com muito cuidado, né? Bem diferente daquele outro caso, que foi uma criança realmente violentada por um homem adulto, também com seus 11 anos. Eu não estou aqui a julgar de forma alguma com peso moral. Eu estou a defender a dignidade da vida. Até porque muita gente que fica aí defendendo a descriminalização do aborto com o eufemismo que é saúde da mulher, é o primeiro a criticar a polícia quando enfrenta criminoso. Então tem um conteúdo ideológico, sim, por detrás desse assunto. Agora, se a pessoa é a favor de matar criança, por favor, que se manifeste. Eu sou a favor de defender. É um tema controverso. Tem a opinião do Paulo Henrique Cremonesi, como tem a opinião de defensores do aborto, e muitas mulheres são defensoras do aborto também. A postura da Clara Castanho foi um divisor. Ela teve muita maturidade, que a menina de 11 anos não teve. Mas talvez... E a ouvinte Luciene diz que ela percebeu a gravidez já em estado adiantado. Mas ela deixa bem claro que não conseguiria amar a criança, mas ela não tirou a possibilidade de outro casal amar. Ela fala isso. Não, veja só, a criança de 11 anos não tem um ai para se falar dela, pobrezinha, é uma vítima. Ela tem que ser abraçada, ela tem que, embora tecnicamente não tenha sido um estupro, como naquele caso de 2, 3 anos atrás, porque era um menino de 13 anos que vivia sob o mesmo teto. Então tem todo um contexto a ser considerado. Mas para não entrar nessa linha de julgamento, a questão é, se conseguiram matar a criança, por que não colocar essa criança numa incubadeira? Porque, de qualquer forma, a cirurgia na menina seria feita. Então o risco é o mesmo. Só que o risco vale para matar e não vale para salvar. Se realmente os fatos foram como aconteceram, elogiável a postura da atriz, que mudou de opinião, deu valor à vida, e realmente o que se pede não é que a mãe, que a mulher que é estuprada, crie o filho, mas que entregue a adoção. É importante a gente deixar claro que a gente respeita a opinião do Paulo Henrique Cremonesi, mas que há opiniões contrárias. Eu, por exemplo, eu sou contra totalmente o aborto, no meu nível pessoal, pela minha convicção de vida e tal. Mas eu respeito que há pessoas que defendem o aborto, né, em alguns casos, né? Não, eu tenho uma posição de, em casos de violência extrema, tudo, eu até tolero. Isso é, a lei brasileira permite, né? Desde 1940. Risco muito grande, dependendo do tipo, dentro da... mas a gente precisa encerrar 8h11, pelo amor de Deus. Mas só para acabar, realmente, eu respeitar a opinião dos outros, eu respeito qualquer opinião. Eu discuto, etc e tal, respeito. Eu só não gosto disso, tem que ser mulher para opinar. Não, isso aí, com todo o máximo respeito, não tem sentido. Tem que se opinar com base em conhecimento, né? E da mesma forma que tem gente que ainda aceita as causas excludentes da ilicitude e do aborto, já há um projeto de lei da deputada Cristoneto para revogar o artigo 128. Ou seja,
preservar a vida acima de tudo. É polêmico? É polêmico. Merece discutir? Merece discutir. Tem que ser discutido. Só não se pode ter ativismo judicial para isso, porque quem tem que decidir é o Congresso Nacional, e não se pode selecionar as pessoas. Só fulano, só médico vai discutir, só mulher vai discutir, não. Isso é um tema que interessa a todo mundo e todo mundo pode opinar. É um tema controverso, polêmico e que ainda vai dar muito pano para manga durante esse ano e durante os próximos anos, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos e em outros países. 8h12 para você, ouvinte, até amanhã nesse mesmo horário das 7 da manhã e uma ótima semana para você que você merece. Você ouviu Jornal da Manhã Litoral Paulista. Oferecimento Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Jovem Pan.